Classes e objetos no C Sharp. Então vamos começar entendendo o que é uma classe. Uma classe é um tipo de dado novo que você constrói dentro da linguagem a partir de tipos que já existem na linguagem ou tipos que você também criou dentro da linguagem, né? É então um conjunto de dados aí que compartilha os mesmos atributos e operações, ou muitas pessoas dizem que uma classe é uma representação do mundo real, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma classe cliente que pode ter o código do cliente, o nome do cliente ou qualquer outra propriedade que um cliente tenha, e tem algumas ações ou operações do tipo comprar, pagar, ligar, andar, viajar e coisas do tipo. Então, esses dados e operações são relativas a essa classe cliente, tá bom? A classe ela tem o que a gente chama de modificador de acesso. O modificador de acesso é a visibilidade dessa classe. Então ela pode ser pública, então qualquer parte do código pode enxergar essa classe. Ela pode ser privada, onde ela não é visível. Ela pode ser internal, que é um jeito de definir que a classe é visível somente dentro do assembly onde ela está, ou seja, daquele binário onde ela está, a classe selada, que é uma classe que não pode ser modificada, e uma classe estática, que não precisa ser instanciada. Então essa é a cara de uma classe em C Sharp. Eu coloquei duas maneiras de definir a classe, mas basicamente para definir uma classe você começa com um public, um private ou um static class e o nome da classe, e depois você coloca as propriedades, os campos dentro da classe. Então eu tenho aqui uma diferença entre essas duas imagens, porque aqui eu tenho na imagem da esquerda, eu tenho aqui um campo que é um tipo de dado que só existe dentro da classe. Então aqui eu tenho o conceito de encapsulamento. Esse dado ele não está exposto fora da classe, somente quem está dentro da classe é que conhece aqui então a minha variável underline código. O underline no código aqui é uma notação existente há muito tempo, mas não é uma coisa obrigatória, tá? Você poderia ter somente código. Eu gosto de colocar um underline em propriedade para eu saber em qualquer parte do meu código que aquilo ali na verdade é um campo, não uma propriedade, né? E eu tenho a propriedade, que aí sim é um dado exposto, né? Que é um public agora, eu estou dizendo, olha, é um public int. Então é um dado inteiro público, tá bom? E aí eu digo que é uma variável do tipo inteira, que se chama código, então eu usei um nome diferente ali, código com letra maiúscula. E eu tenho depois os métodos de acesso, que é um get e um set. O get é quando você busca o valor da variável. Então eu coloco um código do tipo, olha, var x igual a cliente.código. Aí ele executa o get, que retorna a minha propriedade ou meu campo, né? Na verdade o meu campo código, tá bom? E o set é para eu atribuir, quando você colocar lá cliente.código igual a 1, por exemplo, ele vai executar o set. Essa notação pode ser útil se você quiser executar algum tipo de operação aqui na atribuição ou algum tipo de operação dentro do retorno. Pô, vou te dar um exemplo de uma coisa que seria útil. Você tem lá uma classe de pedido, de item do pedido que tem a quantidade e o valor, e você precisa da soma do valor total, que seria a quantidade vezes o valor. Eu poderia criar uma propriedade e o return dela poderia ser quantidade vezes valor, tá? Uma coisa que você também pode fazer numa classe, você pode ter somente o get e somente o set. Eu não preciso ter as duas coisas, tá? Eu posso ter uma propriedade que ela só retorna valor, eu não posso botar valor nela, e ela acaba sendo uma propriedade só de leitura, um read-only, tá? E posso ter uma propriedade também que só aceita valores e não retorna nada, tá bom? Esse é um jeito de definir a classe. Então você cria campos privados, né? Campos aqui internos que são privados por natureza. Não é? Quando você não coloca aqui nada, nenhum modificador de acesso, ele é um private, tá? Então isso aqui é um dado privado. Esse é um dado privado, esse é um dado público. E tem um jeito mais simples de definir uma classe, onde você coloca somente a propriedade e bota um get set sem código nenhum. Então, a classe aqui fica mais simples. Essas duas classes são exatamente iguais, tá? Então, eu tenho aqui o mesmo código e o mesmo nome. A diferença aqui é que eu tenho uma classe muito mais simples de eu ler, né? Ela fica muito mais tranquila de ler. Então, você pode optar por usar esta metodologia ou esta, aí fica a seu critério. Eu, particularmente, gosto muito dessa aqui, que é um jeito muito mais simples de sair definindo classe, tá? Você cria rapidamente a classe. Depois eu tenho um tipo de classe que é uma classe chamada estática, né? Uma classe estática é uma classe que eu não instancio, que eu já vou falar o que é um instanciar, na verdade, né? Eu não instancio, eu simplesmente crio uma classe, aí eu
de novo, eu criei aqui uma classe, só que eu botei um modificador aqui chamado static. Então, eu juntei o public e o static. Você pode juntar, então, os operadores na hora de definir uma classe. Então, eu criei uma classe chamada operações, que tem também um método estático que faz uma soma, tá? E aí eu usei aqui uma variável C, que é operações.soma. Então, eu não precisei criar um objeto aqui para usar essa classe. Mas, na maioria dos casos, você vai criar um objeto para poder acessar uma classe. Então, um objeto é uma instância da classe na memória. Então, quando você cria um objeto, uma classe, você atribui a um objeto, a variável ali, o objeto, ele é um apontador, ele está apontando para o lugar onde essa classe está na memória, porque a classe é um tipo referenciado na memória, tá? Então, eu crio a classe e atribuo a um objeto esta classe. Então, seguindo aqui o nosso exemplo, e a gente aí vai fazer os exemplos agora para entender, eu tenho então aqui a minha classe cliente que eu acabei de mostrar um pouquinho atrás. Eu tenho um cliente C, que é um novo cliente, eu digo que o código 1, o código é igual a 1, o nome é igual a Carlos, ou eu posso também criar um objeto, uma classe, sem colocar os nomes dos campos de uma maneira mais simplificada, né, que encurta bastante o código, né? Então, eu posso criar também uma classe cliente, onde eu tenho aqui um código igual a 2 e um nome igual a Maria. O efeito é o mesmo fazer assim ou de outro jeito, tá bom? Vamos então lá para o Visual Studio. Muito bem, a gente está no Visual Studio agora. Eu vou criar um projeto novo para a gente trabalhar com classe. Eu vou criar de novo um console aqui e vou colocar aqui exemplo classes. Então, no exemplo classes, de novo é uma aplicação console. Então, eu vou deixar aqui o Hello World, não tem problema. Só que eu vou começar a mostrar algumas coisas mais interessantes para vocês. Eu vou criar uma classe separada. Então, eu vou clicar com o botão direito, adicionar uma classe. E eu vou chamar esta classe de cliente. Então, veja que ele criou um outro arquivo no meu projeto, que é um cliente. E eu tenho aqui a classe cliente. A classe, quando você cria, ela normalmente vem sem o tipo modificador. Eu vou colocar aqui um public. E depois a gente vai entender o que é cada coisa. Então, eu posso, a exemplo lá que eu coloquei na imagem, eu posso colocar aqui um int código e um string nome, e depois eu posso colocar aqui um public int código, e posso fazer então aqui o get, onde eu retorno o código, e posso fazer o set, onde eu digo que o código é igual a value. A palavra é sempre value aqui, que é uma palavra reservada da linguagem, tá bom? E eu posso depois criar aqui o meu campo nome, e eu posso fazer a mesma coisa aqui, dando um return, underline nome, e posso, no meu set, colocar aqui nome igual a value. Então, eu tenho aqui uma classe de cliente criada, tá bom? Criei a minha classe, tá bom? Classe criada, eu posso então voltar lá no meu programa e colocar o seguinte, vamos apagar isso aqui, posso colocar lá var_c igual a new cliente, está aqui o cliente, tá? O cliente está aparecendo aqui porque ele é público. Se eu clicar aqui no C ponto, o Visual Studio lê para mim o objeto, e aí você fala assim, peraí, mas tem umas coisas aqui que eu não defini na minha classe. Toda classe, todo objeto dentro do C#, ele herda de um objeto padrão chamado object, que tem o tipo equals, que tem um método equals, um método hashcode, um método type e um método toString. O método equals serve basicamente para eu fazer comparações entre objetos. Então, se um cliente é igual a outro cliente, por exemplo, ou se um código é igual a outro código. O hashcode, eu posso criar um método para voltar um tipo de uma senha ou de um hash para identificar este objeto. O getType me volta o tipo do objeto, que no nosso caso, o tipo do objeto é cliente, tá? Esse é o tipo do objeto. E o toString, ele vai converter o objeto para string. Como eu não tenho nada
feito lá no toString, e aqui vocês podem ver ó, que o toString tem uma interrogação aqui do nullable, tá? O toString aqui, se eu mandar retornar um toString do cliente, ele volta só o nome cliente para mim, não tem nada para ele voltar, porque eu não fiz nada lá. Mas eu poderia, por exemplo, criar um toString que fosse lá uma representação do código mais o nome, se eu assim quisesse, tá bom? Então eu posso colocar aqui que o código é igual a 1 e o nome é igual a outra coisa. Tá vendo que ele só está me mostrando aqui código e nome, tá? Se eu voltar aqui na minha classe e tirar o modificador do nome, eu vou deixar aqui sem nada, que ele vira um private, tá? Então o que acontece? O nome desaparece daqui, porque ele não tem mais visibilidade fora do objeto. Então esse é o conceito aí do encapsulamento, né? Tanto que esses nomes aqui internos não estão aparecendo, só vai aparecer se eu colocar aqui um public. Ah, eu posso também colocar um public aqui nesse campo? Você pode colocar, não tem problema nenhum, só que aí perde o sentido do encapsulamento. Então se eu colocar um public lá, eu vou começar a enxergar o campo aqui também, tá aqui o código, ó. Mas aí perdeu o sentido do encapsulamento. Não faz o menor sentido eu colocar. Tá? Como eu falei anteriormente, se você não coloca nada, é como se eu colocasse um private aqui, a mesma coisa, tá? Então, o sem nada aqui é um private. Agora eu tenho meu nome de volta, então eu tenho a atribuição aqui do nome, tá bom? Um outro jeito também de criar uma variável, uma classe, é eu colocar o cliente e abrir aqui uma chaves e já atribuir os valores aqui para o campo. Tá? Posso também fazer isso de uma maneira mais elegante, colocando os campos aqui um debaixo do outro, para ficar esteticamente mais bonito, mas aí vai do gosto de cada um de vocês. Tá? Então, eu criei aqui uma classe, criei aqui um objeto da classe. Eu vou aproveitar aqui e vou criar também uma struct, que eu falei um pouquinho antes, para vocês verem aqui a diferença entre uma classe e uma struct. Eu vou criar aqui um outro arquivo. Vou criar um arquivo como classe mesmo, depois eu vou modificar o conteúdo dele, tá bom? Então eu vou criar aqui uma struct, na verdade não é uma classe, tá? Então é uma public struct. E eu vou colocar aqui, ó, int código, na verdade é um public, né? Public int código, public string nome. Ah, mas você está criando uma struct? Sim, eu posso criar uma struct para guardar código e nome aqui no nosso exemplo didático, mas a diferença é que eu não vou instanciar isto no código. Então eu vou criar aqui uma estrutura agora usando aquele tipo de dado. Então eu vou colocar aqui uma estrutura, por exemplo, e aí eu posso ter acesso aos dados aqui, ó, código igual a 1, e, por exemplo, nome igual a, sei lá, Manuel 2. Então eu posso usar a estrutura, a diferença é que a estrutura eu não preciso instanciar a estrutura, apesar de até ser possível você instanciar, a estrutura é mais para você armazenar dados temporários ou dados transitórios, dados que não exigem muito volume de informação, porque você está numa área de memória diferente do que uma classe está.